Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando agora ao canal e para quem já conhece, começa aqui o nosso Papo Desinformante. É a conversa semanal da equipe sobre os assuntos mais quentes do campo da desinformação. Vem com a gente. Você já ouviu falar de fazenda de cliques? Bom, é um tema, né, um termo que está ficando cada vez mais popular. Parece uma oportunidade de trabalho dos milhões, mas é um fenômeno assim um pouco complicado, né? As condições de trabalho, as consequências desse trabalho são questionáveis. Mas o que você apurou nessa sua matéria, Liz, sobre a fazenda de cliques? Oi, Ana, oi, pessoal. Pois é, né? Parece a oportunidade de trabalho de milhões, mas é de centavos, literalmente, né? As fazendas de clique, para dar uma resumida mesmo, são empresas que contratam trabalhadores para clicarem em posts, em conteúdo, curtir, comentar, tudo isso a partir de alguns centavos, menos de um centavo, inclusive, por clique, né? Uma pesquisa do DigiLabor mostra que geralmente se paga 0,006, né, reais, digamos assim, menos de um centavo por clique. Mas quando você entra nas páginas, como a gente pode ver, há uma promessa, né, de um possível ganho maior, de até R$ 2.300 por mês. Mas como a gente pode ver, você percebe que nessa pesquisa eles já perguntam quantos perfis você vai utilizar para fazer esses cliques. 5 perfis. Isso porque os trabalhadores dessas fazendas de cliques começaram a perceber que trabalhar só com o seu perfil não valia a pena. Isso porque você tinha um ganho mínimo. Então, eles começaram a fazer fakes de outras pessoas, além de criarem seus próprios robôs para alimentarem essas fazendas de cliques, curtirem, engajarem em posts de pessoas que contratavam essas empresas. A pesquisa do DigiLabor, que foi que a gente conversou para essa matéria, mostra que, inclusive, quem mais contrata são micro-influenciadores e também pequenos estabelecimentos. Mas a pesquisa também identificou alguns políticos que faziam esse contrato e outros famosos também. Então, é um problema bem sério, porque a gente vê como há uma manipulação do discurso público, uma manipulação do engajamento daquelas contas, que muitas vezes podem ter milhares de seguidores, milhares de curtidas, mas que não são reais, são curtidas, um engajamento realmente contratado para aquilo, além também do perigo que a gente pode pensar na própria privacidade do usuário, né? Porque cria-se um mercado paralelo desses trabalhadores que, tentando ganhar, né, um pouco mais do que aqueles poucos centavos, criam outros mercados, como venda de packs de fotos para poder alimentar perfis fakes, além, como eu também disse, né, de robôs. Então, é um grande problema para o debate público, além também de ser um grande problema quando a gente pensa em mercado de trabalho, porque se torna uma oportunidade, digamos assim, vantajosa, porque hoje em dia a gente tem mais de 11 milhões de desempregados no Brasil, então alimenta um trabalho precarizado e também pode alimentar, né, a desinformação, justamente por essa manipulação de números e do debate público. A matéria completa está lá no site do Desinformante, a gente também anexou um material do Laboratório de Pesquisa DigiLabor, que fez alguns vídeos e também alguns infográficos para explicar direitinho como funciona essa fazenda de cliques, e eu acho que é algo que a gente realmente precisa ficar de olho, porque é bem assustador. Obrigada, Liz. É isso aí, é trabalho precarizado com verniz hype, né? Bem a cara do nosso capitalismo digital. Bom, essa semana o nosso coordenador-geral, João Brant, esteve na conferência da Unesco para o debate da liberdade de imprensa no Uruguai. Todos os anos, a Unesco escolhe um grande tema para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Em 2022, o foco foi jornalismo sob cerco digital. A era digital e o impacto da liberdade de expressão na segurança dos jornalistas, no acesso à informação e na privacidade. João, traz um pouco para nós assim, o que está no foco, o que está no radar das organizações internacionais quanto a esse tema. Bom, Ana, eu acho que o debate no Uruguai trouxe alguns elementos bastante preocupantes e que acho que vale a pena a gente destacar aqui. Primeiro, um aumento no que eles estão chamando de assédio digital, né, nesse cerco digital sobre jornalistas no mundo inteiro. Há uma leitura de que os últimos 5 anos foram anos piores para o exercício do jornalismo e para a liberdade de imprensa. Acho que vale dizer aqui, quer dizer, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão não são a mesma coisa, mas a liberdade de imprensa é considerada um pilar, uma garantia importante
para que o exercício do conjunto da liberdade de expressão e do acesso à informação seja de fato realizado. Então, a gente precisa olhar para a liberdade de imprensa muito como um caminho importante para a realização da liberdade de expressão. E neste ponto é que estão as questões realmente mais preocupantes. Então, muitos casos de assédio diretamente a jornalistas mulheres, nós temos um crescimento muito grande, isso de ataques e assédios a jornalistas mulheres. Nós temos casos de violência ou de ataques digitais que se transformam em violência offline sobre jornalistas, né? Assassinatos de jornalistas, agressões físicas a jornalistas, e tudo isso carrega um custo muito grande para a realização do jornalismo, porque não só você gera um problema imediato para quem está sendo atacado, assediado, como você gera uma inibição do trabalho jornalístico. A isso se soma a questão da sustentabilidade financeira, uma preocupação também muito grande no momento em que Google e Facebook se apropriam da maior parte aí da publicidade digital e, na prática, entregam muito pouco ou quase nada do ponto de vista jornalístico, né? Eles têm alguns programas de apoio aí a empresas jornalísticas, mas é um recurso que antes ia para sustentar a atividade jornalística e hoje sustenta só acionistas dessas empresas, dessas grandes plataformas. Bom, e aí onde entra a desinformação nessa história? A desinformação entra um pouco como decorrência também no enfraquecimento do jornalismo profissional, mas entra como consequência desses novos modelos e arranjos econômicos que a gente viu prevalecerem aí no ambiente digital nos últimos 10 anos. Então, nisso é curioso, acho que ali nós estávamos numa conferência de alto nível, com governos, plataformas, sociedade civil, pesquisadores, e aí você vê duas perspectivas que, de certa maneira, são leituras, eu não diria que opostas, mas a partir de perspectivas diferentes. Uma é uma perspectiva mais cautelosa, dizendo, olha, a desinformação sim é um problema, mas não podemos atuar de forma muito apressada, porque isso vai gerar impactos negativos na liberdade de expressão. E a outra é uma perspectiva mais vamos dizer assim, com um sentido de urgência. A desinformação é um problema gigantesco, está afetando democracias, desorganizou processos eleitorais, precisamos agir imediatamente. E aí eu acho que essas duas perspectivas, a gente vê elas acontecendo e digamos assim, se tensionando no debate global. Isso também aconteceu no Uruguai. Vamos ver se a gente consegue, nas próximas semanas, trazer um pouco dessas... a gente tem feito isso, né, no Desinformante, trazer essas disputas de perspectiva, vamos chamar assim, mas acho que tem alguns exemplos bem interessantes, e isso se dá no momento em que a Europa chega a acordos sobre 2 textos de regulação, um sobre mercados digitais e outro sobre serviços digitais, que começam a oferecer respostas concretas. E aí tem alguns atores dizendo bom caminho e outros dizendo não é bem por aí. É isso que a gente vai tentar tratar nas próximas semanas aí no Desinformante. Siga com a gente acompanhando. Obrigada, João. Muito bom. Bom, o nosso Papo Desinformante fica por aqui, mas a partir de agora você tem outros conteúdos para explorar aqui no nosso canal do YouTube. A gente estreou ontem a série Desinformante Explica. Vão ser temas aí sobre o contexto, o cenário da desinformação e também saídas para esse problema. O primeiro tema que a gente abordou foi liberdade de expressão, já está no ar. E você assina aqui para não perder as próximas, tá bom? Obrigada pela audiência, um abracinho e tchau.